Olá, pessoas evoluídas! Galera, notícia bombástica aqui, apesar dela já ter mais ou menos um mês de quando ela aconteceu, mas antes tarde do que nunca, trazendo aqui pra gente conversar sobre o aparecimento dos cadernos perdidos de Charles Darwin. Pois bem, o que aconteceu? Eu tô deixando aqui, no fundo aqui pra gente ver a notícia direto do site da Universidade de Cambridge. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder ler tudo completo, caso você queira. E aqui eu vou te mostrar um resumo do que aconteceu. Bom, primeiramente, não esqueçamos quem é o nosso amigo Charles Darwin. Caso você tenha vivido numa caverna nos últimos 150 anos, esse cara aqui foi o grande criador da teoria da evolução. Apesar de que antes dele trazer realmente a publicação do livro A Origem das Espécies, essa obra sensacional aqui, a gente já tinha uma galera conversando sobre o pensamento evolucionista, né? Dizendo que os seres vivos não eram criados sempre da mesma forma e sempre existiram desse jeito, mas sim que eles passavam aí milhões e milhões de anos sofrendo mudanças. Isso podia levar à formação de espécies novas, etc, né? Você tendo a sua aula de biologia lá do ensino médio, com certeza você já ouviu o mínimo aí sobre a teoria da evolução. Só que o que pouca gente sabe é o impacto que o Darwin fez no conhecimento biológico quando ele publicou a sua principal obra, porque A Origem das Espécies, a teoria da evolução, esse pensamento darwinista, ele basicamente é o eixo principal do raciocínio da biologia. É simplesmente impossível você tentar raciocinar o funcionamento de alguma coisa dentro da biologia sem você relacionar aquilo com alguma origem evolutiva. Então, na comunidade científica, o Darwin é colocado ali como o cara cabeça da biologia, basicamente, obviamente junto com muitos outros, mas ele sendo um grande pivô de relevância na comunidade científica em trazer algo que tivesse realmente mudado o pensamento da humanidade inteira, coloca ali junto com Albert Einstein, por exemplo. Esse é o nível da importância. Então tá aí o motivo dessa notícia aqui ser tão importante pra gente conversar aqui hoje, porque simplesmente na Universidade de Cambridge, lá tem uma biblioteca fantástica com mais de 10 milhões de livros, tinha uma seção muito especial onde eles guardam livros de altíssima importância para a história da ciência, que nem escritos do próprio Darwin, escritos de Isaac Newton, quem nunca ouviu falar dele na aula de física, publicações de Stephen Hawking, falecido há não muito tempo atrás. Só que um belo dia o pessoal deu falta de 2 livros pessoais do Darwin. Simplesmente tinham desaparecido. E aí o pessoal levantou algumas hipóteses para o desaparecimento. Primeiro, a menos triste é que alguém, na hora de manipular aquilo, colocou num lugar errado. E isso é um grande problema dentro de uma biblioteca universitária, porque, visto que tem milhões de livros para serem guardados, as bibliotecas contam com sistemas de uma altíssima organização muito específica, com vários códigos, tanto que quando você vai numa biblioteca e usa algum livro de alguma prateleira, tem a instrução lá dizendo: deixe o seu livro na mesa, não guarde ele na prateleira. Parece doideira, né? Então vira bagunça, você pega e não guarda, porque vai ter funcionários instruídos a seguir a ordem de organização ali para colocar o livro no lugar certo. Porque na hora que você procura aquele livro, você já vai buscando o código e vai na prateleira certa. Mas se alguém pega aquele livro e bota num lugar errado, aí alguém chega, pô, eu quero consultar o livro tal. Aí ele já tem o código determinado, você vai na prateleira e ele não tá lá. Sabe-se lá em qual prateleira alguém guardou. E essa era a hipótese menos triste, porque talvez um dia alguém andando por alguma prateleira aleatória viesse a achar. Tanto que a equipe da biblioteca montou uma força-tarefa de vasculhar a biblioteca para procurar, mas não encontrou. Aí entra a hipótese triste: roubo. Alguém roubou, alguém levou embora, e aí infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Vai estar escondido com alguém? O que esse alguém vai fazer com essa obra? Ninguém sabe. E tinha ficado por isso mesmo, mais de ano dessa forma, mas ainda assim, mesmo obviamente com a ação policial para tentar investigar, para tentar achar esses manuscritos de algum jeito, um belo dia, aí que entra a história de hoje. Antes de terminar de contar a história, falando um pouco mais sobre o livrinho. Esse livrinho era tão especial porque esse livro foi usado pelo Darwin bem antes dele escrever A Origem das Espécies. E aí nesses livrinhos, nesses caderninhos, ele anotava à mão algumas ideias que ele estava tendo, assim como eu vou mostrar aqui nas imagens para você. Olha, a doutora Jessica Gardner, bibliotecária lá de Cambridge, e aqui mostrando um pouco desse livro. Olha aí o manuscrito. Isso aqui é letra, né, escrita pelo próprio Darwin, manuscrito dele, e aqui em cima esse desenho é de altíssima importância. Já vou mencionar o porquê.
Olha só, ele simplesmente nesse caderninho, ele fez um esquema, né? Fez um rascunho do que ele entendia como podendo ser uma explicação para o surgimento de espécies. Você teria um ancestral comum, um pontinho aqui embaixo, e a partir dele você teria uma ramificação e várias ramificações a partir de vários pontos, originando então uma árvore, né, evolutiva, com aquele ancestral comum mais antigo e depois aquilo dando origem a outras espécies. E o mais incrível de tudo, aqui em cima você consegue ver, ó, tá escrito aqui em cima, I think, né, do inglês aí, que significa eu acho. Isso é de arrepiar, né? Ele, antes de realmente concluir as suas ideias, publicar o livro, ele já desenhou a arvorezinha evolutiva e colocou lá, eu acho, já tendo o pensamento direcionado para o lugar certo. Tanto que é um símbolo muito usado aí por biólogos, né, pessoas entusiastas da evolução, para sempre estar lembrando aí da importância que é a ideia evolutiva dentro da biologia. E aí agora vamos à fofoca mais recente, né? Por quê? O que aconteceu? Simplesmente a bibliotecária encontrou num corredor lá da biblioteca, lá perto do escritório dela, uma bolsa, essa aqui igual a gente está vendo, essa bolsa rosa aqui atrás. Dentro dessa bolsa um envelope desses de papel pardo, dentro do envelope uma caixinha e no envelope estava escrito: bibliotecária, Feliz Páscoa. X. Que isso, cara? Isso é muito louco. E lá dentro da caixinha tava lá o caderninho. O caderninho tinha uma letra B desenhada na capa, plastificado, inteirinho, intacto. A pessoa que levou isso aqui devolveu, sabe-se lá quantas mexeram nisso, mas está intacto, nada aconteceu. Realmente teve uma galera investigando, né, analisando, vendo se estava tudo direitinho, se era legítimo, tudo 100%. O livro voltou para dentro da biblioteca, num belo estilo de episódio de série aí. Olha lá, ó, plastificado, tudo bonitinho, o pessoal manuseando ali com a luva. Aqui a mulher tá sem luva, mas lá o caderninho com a letra B. Tem o caderninho com a letra C também, eram 2, né? Igual você tá vendo aqui, ó. Pera aí que eu me perdi. Aqui. Então, simplesmente o caderninho voltou para a biblioteca de Cambridge e eles vão ficar expostos em breve numa grande exposição que eles vão fazer lá, chamada de Darwin in Conversation, né? Em inglês não é Darwin, é Darwin. Mas ainda assim, segundo o que eles falaram aqui, ainda está tendo a investigação policial, né? Ver se consegue detectar quem foi, usar a câmera da biblioteca, tentar achar de alguma maneira, né, o que pode ter acontecido, porque, querendo ou não, ainda é um crime que foi cometido, né? Roubar uma relíquia histórica tão importante assim para a história da ciência, mas que por sorte retornou aí então para uma coleção, para o acervo da universidade. O problema é que tem muita gente que fica nessa ânsia de ter, né, é muita vontade de possuir coisas, só que ela acaba possuindo uma coisa que não tem valor direto para ela, né, é uma questão simplesmente de ego. Ah, eu tenho um caderno que o Darwin escreveu. Tá, o que você vai fazer com isso, né? Ele vai ser muito mais útil se ele estiver lá na universidade, servindo de fonte de pesquisa, né, servindo para alguma coisa, para alunos, para pesquisadores, do que tá na prateleira de uma pessoa que vai estar cometendo um crime de qualquer forma, né, tendo usurpado esse caderno para si mesmo. Então talvez tenha dado certo o que a equipe da biblioteca fez, que foi um apelo que eles fizeram pela internet. Gente, por favor, devolva. Simplesmente a pessoa talvez tenha se tocado, né, tipo, realmente eu tô com isso daqui, não tem utilidade para mim e eu nem posso expor, né, porque muitas das pessoas, igual por exemplo, que gostam de comprar fósseis, às vezes até ilegais, gostam de coloquei, ó, na prateleira da minha casa, um fóssil tá aqui em exibição, olha que legal, um esqueleto de não sei o que, tem uma peça aqui, só que ela não podia expor aquilo, é um crime. Então, sabe-se lá o que aconteceu, tá tendo investigação, mas pelo menos os cadernos voltaram, agora eles instalaram mais recursos de segurança na biblioteca, armários lacrados, e esperemos que não aconteça sumiço de algo importante aí de novo para a história da ciência. Enfim, deixa um like aí se tiver gostado do vídeo e se inscreve aí no canal para acompanhar mais bate-papo sobre esses assuntos científicos e também resolução de provas de vestibular. Valeu, até a próxima!